o mundo sem cristianismo, como seria, né? Aí a gente já leu alguns artigos, esses artigos questionam muito isso, inclusive o terceiro que a gente leu, que a gente estudou, ele lembra da ação dos americanos, dos evangélicos americanos, né? A maioria deles, tá bom? Pessoas que buscam a liberdade para tirar a liberdade dos outros, dentro e fora do país deles. Olha que coisa, né? Eles querem liberdade para eles, mas para tirar a liberdade dos outros. A gente viu isso, né, no estudo, na pesquisa científica que a gente fez, né, há poucos dias atrás, que a gente terminou, né, de fazer. A gente sempre tem lembrado que toda religião é neutra em si mesma, tá? A religião nem é boa nem é ruim em si mesma. Agora, toda religião é formada por trigo e joio. O joio pega a religião que é neutra, prejudica a si e prejudica aos outros. O trigo, ele pega a religião que é neutra, abençoa a ele e abençoa os outros. Então, o problema não está na religião, o problema está nas pessoas que fazem parte dela. Tá bom? Outra coisa que a gente lembrou, que era uma conclusão de todos esses estudos que a gente está fazendo, é que a verdadeira causa das guerras e dos males no mundo não é a religião, mas é o amor ao dinheiro, o capital, né? O amor ao capital, o amor ao lucro, o amor ao capitalismo. Esse é o mal, né? Essa é a causa de todos os males sobre a terra, tá bom? E outro mal também é a alienação produzida pelo marketing. O marketing é uma ciência, ela é neutra também. Só que o marketing trabalha para quem paga, porque é uma ciência que precisa de dinheiro para fazer a pesquisa. Então, o pobre não tem dinheiro para usar o marketing, mas o rico tem. Então, ele usa bem, ele paga bem e usa bem. E aí o marketing me conhece, trabalha tudo sobre mim e depois me diz o seguinte: o meu amigo é quem me explora. A esse que quer me proteger, esse é meu inimigo. Tá bom? Quem quer me proteger é meu inimigo. E meu amigo é quem me explora. É quem usa de mim para enriquecer mais, para ficar mais rico, né? Para ajudar na sua ganância. Esse é que é meu amigo. O marketing trabalha para dizer isso aí, tá bom? E a gente tem caído direitinho, né, nessa mentira, tá bom? Nós estamos trabalhando uma pesquisa agora para conhecer quem foram os evangélicos no tempo de Hitler. E quem fez essa pesquisa aqui é um testemunha de Jeová, tá? E a gente então está estudando sobre isso. Vamos ver aqui o que é que ele nos fala e que a gente reservou para hoje. Então, o título que eu coloquei é Predições para a Volta de Jesus. Paralelamente a esses desenvolvimentos, porém, vários grupos buscavam um retorno aos valores espirituais. Isso na época do século XIX, quando todas aquelas, né, informações, as ciências estavam em grande multiplicação e as pessoas ficaram assustadas que a religião estava para ser apagada, porque já ninguém precisava de religião, tá? Então, com esse receio, né? Aí o que aconteceu? Aí ele coloca aqui. Então, muita gente surgiu preocupado com isso. Jean Paul Villame cita Alex Tocqueville, né? Inclusive ressaltando o importante papel exercido pela religião na formação e no desenvolvimento da democracia naquele país, lá nos Estados Unidos. Aí eu coloco aqui, lembrando, atenção, não podemos esquecer isso, tá? Lembrando que pela fé, usando a religião, os cristãos praticaram, lá nos Estados Unidos, genocídio. Veja o tipo de democracia que eles tinham, né? Genocídio com os índios.
e tomaram as riquezas e propriedades dos índios. Escravizaram, mataram, perseguiram, roubaram, extorquiram, ameaçaram, fizeram tudo isso contra os índios. Os cristãos, e ele falando aí de democracia. Entendeu? Não podemos perder isso de vista. Lá ninguém é bonzinho, não. E que ele, Tocqueville, ficou admirado pela vitalidade religiosa. A vitalidade religiosa americana é capitalista. Grana. Sempre grana. Que se manifestava na sociedade norte-americana, que vai de encontro ao que afirmavam que o advento da sociedade democrática moderna conduziria ao recuo da religião. De fato, no século XIX, o século XIX foi palco do surgimento de vários grupos religiosos que, com o tempo, se consolidaram como religiões, no que, na opinião do historiador William Melougin, construíram ciclos de avivamento. Na opinião desse autor, o que ele chamou de terceiro grande avivamento, 1890-1920, foi uma resposta racional ao cenário evolucionista da época. O autor que está falando é o autor da pesquisa, tá? Então, tudo aquilo que aconteceu foi resultado daquela ideia evolucionista, né? E que estavam com medo que a religião naufragasse. Aqui está, vaidade e misticismos misturado com preconceitos, intolerâncias e prepotências do cristianismo. Não podia aceitar que a ciência se desenvolvesse tanto, tá? Então é por causa disso que foram surgindo novos grupos religiosos. Assim, vários grupos com interesses religiosos comuns são formados nessa época, como os adventistas do sétimo dia, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja de Cristo Cientista e as Testemunhas de Jeová, entre outros grupos. Tá? Um dos temas de particular interesse desses grupos eram profecias messiânicas referentes à volta de Cristo e ao fim do mundo. Então, todos esses grupos surgiram, né, a partir dessa ideia de fim do mundo, volta de Cristo, já que a ciência estava tão desenvolvida e entendiam que eram sinais da volta de Jesus. Uma coisa mal entendida por eles, né, e pelo cristianismo em geral, e que sempre teve, né, gerado durante toda a história do cristianismo, tem sempre gerado momentos complicados e muitas vezes fanáticos, não é? Dentro do cristianismo. Assim, então veja só, assim, William Miller, pioneiro do desenvolvimento adventista, com base no livro bíblico de Daniel, previu o retorno de Cristo para 1843, corrigindo-o depois para 1844. Segundo, o teólogo alemão J.A. Bengel, para 1836. Edward Irving, 1792-1834, baseado em cujos ensinos fundou-se posteriormente a Igreja Católica Apostólica, ele previu então a volta de Cristo para 1864. E menonitas russos para 1889 e depois para 1891. E as Testemunhas de Jeová para 1874
É isso aí. Foi previram para 1874. E também outras datas que os Testemunhos de Jeová terminaram entendendo que era o momento da volta de Jesus. Tá bom? Então, todas essas pessoas, né, estavam nesse embalo, ou seja, a ciência está se desenvolvendo, agora estão achando que a ciência é mais importante do que a religião, e aí a gente tem que. Isso é um sinal da volta de Jesus, porque Jesus agora está perdendo a importância, essa coisa doentia, né? Veja só, a gente fala uma coisa, a gente que eu falo é nós cristãos, falamos uma coisa e a gente passa o tempo todo provando o contrário. A gente acredita que Deus é todo-poderoso, que Deus é o Senhor, que Jesus é Deus, que está tudo sob controle, mas a gente fica totalmente angustiado o tempo todo. Aí a gente tem que ficar inventando, criando, porque não confia que seja verdade isso. A gente tem que ficar inventando mil maneiras para justificar e para explicar ou para, enfim, porque a gente não confia. Quem confia, descansa. Não precisa ficar inventando coisa. Entendeu? Mas não, né? Eu falei há poucos momentos, né? Os evangélicos ficam dizendo, não, foi Deus que botou Trump na presidência. Os evangélicos lá dizem assim, né? Trump é evangélico, é de uma igreja evangélica, é do Partido Republicano. Os evangélicos são assim, aliás, são assim com os republicanos lá, e os republicanos são assim com o capitalismo. Tudo a ver, tá tudo, né? Como é que diz? Junto e misturado. Tudo ali, tudo uma coisa só. Entendeu? Tudo uma coisa só. Muito bem. Mas foi Deus que colocou. E por que saiu? Porque o mundo é. Então Deus não tem controle das coisas, não? Deus coloca e deixa o mundo tirar? Como é isso? Como é que funciona isso que eu não entendo? Que Deus eco é esse que quer uma coisa, mas o mundo é mais forte? Precisamos compreender. Não, foi Deus que colocou, aí o mundo vai lá e tira. Ué, que Deus é esse? Entendeu? A mesma coisa está aqui no Brasil, a mesma coisa na América Latina toda. Não, Deus é que escolheu, Deus colocou. Aí vai lá, alguém tira, o povo tira no voto, não sei o quê, aí fica inventando mentira. Não, diz aí, como lá nos Estados Unidos, diz aí que tem mais voto aí, que não aceita, não concorda com o resultado. Que Deus que precisa de mentiras para poder fazer a vontade dele? Eu não entendo que Deus é esse. Os evangélicos. Não entendo, não. Deus precisa de mentiras e mentirosos para poder fazer a vontade dele? O meu Deus não precisa não, mas o Deus dessa gente precisa. Aí eles ficam numa guerra, numa luta o tempo todo para poder manter o que Deus quer. Ora só, ora Senhor, já era para terem desconfiado que esse Deus aí é fraquinho. É fraquinho. Entendeu? Então a mesma coisa aqui para o surgimento de todos esses grupos, né? E a partir daqui ele vai agora trabalhar, não é, a formação desses grupos e a questão com Hitler, né, a confusão que vai dar, né, porque agora os cristãos estão, né, preocupados com a volta de Jesus e aí agora aparece Hitler como solução, o homem enviado de Deus. Rapaz, o mundo seria muito melhor sem cristianismo nesse mundo.